Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 13 de abril, quarta-feira. A gente está começando mais um XP Connect, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o macro, comentar um pouco sobre ativos, seja juros, dólar e bolsa. Mas, como sempre, a gente tem uma apresentação que o Gustavo trouxe hoje e a gente vai falar um pouquinho mais do varejo, né, Gustavo? Bom dia. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, ontem a gente teve resultado, né, de vendas no varejo, surpreendeu positivamente. Acho que praticamente quase todos os analistas aguardavam mais uma queda. Aí a gente vai fazer uma apresentação hoje, lógico, comentando um pouquinho do resultado de ontem, também comentando como que está a situação do varejo atualmente, por que chegou nessa sequência de quedas que a gente tem visto, e a gente vai terminar depois o que a gente está esperando para as vendas no varejo ao longo do ano, o que os indicadores estão apontando, né, que deve ser a trajetória do varejo, se vai melhorar, se vai piorar. A gente vai mostrar para vocês no detalhe hoje. Boa, então, como sempre, durante a apresentação enviem suas perguntas, já tem algumas perguntas aqui, a gente vai juntando e aí depois a gente segue o debate aqui com os questionamentos. Mas vamos começar pela apresentação. O Gustavo vai comentar um pouquinho do que aconteceu com todos esses dados ali, e aí depois o que a gente está olhando para frente, mas é bem ilustrativa a apresentação e o Gustavo já pode começar com os slides. Pois é, a gente vai botar na tela. Qualquer dúvida podem mandar pergunta tanto da apresentação ou de qualquer outro assunto, né, como quem avisou. E qualquer problema de som, imagem, se tiver qualquer informação, vocês podem avisar no chat. Então a gente tem aqui o primeiro gráfico, já é das vendas no varejo, já é ajustada com ajuste sazonal desde 2013 até 2016, como está bem evidente nesse gráfico. As vendas no varejo desde o finalzinho de 2014, o ano passado inteiro, e 2016, elas começaram uma trajetória de queda bem forte. Elas recuaram a um patamar anterior anterior ao começo desse gráfico, e a gente tem visto as vendas no varejo serem impactadas por diversos motivos. As famílias estão bem endividadas, os preços dos bens estão crescendo muito, estão ficando mais difíceis de serem adquiridos. Particularmente ontem no resultado, o que a gente tem para destacar para vocês? Ontem as vendas no varejo surpreenderam um pouquinho, a gente tem aqui esse resultado melhor do que o esperado, porque um dos pontos que a gente verificou foi que os setores, os bens duráveis, aqueles ligados aqueles mais sensíveis a crédito, eles reagiram nesse mês. Esse resultado é de fevereiro, embora esteja janeiro aqui é fevereiro, que seria equivalente aqui. Então, o que puxou para cima, o que surpreendeu, foram uma reação melhor de crédito, dos bens ligados a crédito, que avançaram, se não me engano, 3,5%. Aqueles ligados mais à renda, eles ainda seguem se deteriorando, principalmente porque o mercado de trabalho segue piorando, as perspectivas não são boas para o mercado de trabalho. Então, o que puxou um pouquinho foi a parte de crédito. A gente não acredita que isso deve se perpetuar, não é uma tendência de que já reverteu, que já atingiu o fundo do poço. Muito pelo contrário, as vendas no varejo devem recuar menos do que o ano passado, mas provavelmente mais de 4% nesse ano também. O que a gente tem para mostrar para vocês aqui de interessante foi que aqui a gente tem as datas comemorativas de 2014 e 2015. Então 2014 seria essa barra em preto e 2015 essa barra em amarelo. As datas estão em ordem cronológica, então do Dia das Mães até o Natal. E a gente vai comparando, a gente vai vendo que, tudo bem, ao longo do ano passado, quanto mais o ano foi progredindo, foi indo para frente, as vendas foram piorando. Então as famílias foram realmente se conscientizando de que a situação da economia não estava para ser algo bem rápido de se passar, que não era algo momentâneo, que provavelmente a crise teria consequências bem mais prolongadas do que elas poderiam imaginar de início. Então a gente vai vendo que as barras vão aumentando, né? Dia das Mães não caiu nem tanto, né, quanto havia recuado em 2014, Dia dos Namorados também não tanto, mas aí do Dia dos Pais, que já pega segundo semestre para frente, isso já começa a ficar bem evidente, como o setor já começa a ser impactado bem mais claramente, principalmente por uma queda mais forte na confiança, né? O consumidor fica
fica temeroso de realmente gastar seu dinheiro, ele fica se poupando, com temor de que as coisas continuem a piorar e aí atinjam mais ainda a sua saúde econômica sua e da sua família. Então a gente vê o ápice chega no Natal com uma queda de 15,80%, os dados são da SPC, bem mais forte do que 2014. Então a gente vê impactando em cheio. Aqui a gente separou a inflação de preços ao consumidor, segue exatamente essa inflação de 12 meses. A gente tem desde 2011 e a gente vê pelo gráfico que passando 2015 isso disparou. Então a inflação do ano passado obviamente foi muito alta, né? Foi mais de 10,67, mas aí a gente vê que também os preços para o consumidor eles dispararam muito rapidamente, o que obviamente retira um pouco o poder de compra da pessoa, ele atrapalha muito em um curto prazo para que o consumidor consiga adquirir os mesmos bens que ele adquiria anteriormente. Então, se antes, no começo do ano, aquela família ia fazer aquelas compras semanais, mensais, e ela conseguia fazer ela tranquilamente, ao longo do ano ela vai vendo que cada vez mais seu dinheiro conseguia dar conta de menos, e isso vai piorando. Não só para o que ela compra por necessidade, ou aquilo que ela precisa essencialmente comprar toda semana, ela vai vendo que ela vai tendo, o dinheiro dela vai valendo cada vez menos, como, por consequência, as datas comemorativas mostram justamente que aquele dinheiro que ela usa para algo a mais fica cada vez mais escasso, então as vendas também recuam. E antes de passar para a segunda parte, a gente tem mais um ponto aqui. Esse é um gráfico com os dados do Banco Central que mostram o endividamento das famílias desde 2005 até 2016. E essa linha em preto, ela mostra a parte de serviço da dívida, aquilo que as famílias gastam com juros, com amortização, que também avançou bastante. Mas a gente vê que, proporcionalmente, o endividamento que estava em cerca de 20%, passou aqui, obviamente, é a parte do serviço da dívida, mas ela atingiu cerca de 45% do orçamento das famílias. Então, as famílias dispararam o endividamento muito por conta do que foi estimulado no governo, principalmente no primeiro governo Dilma, né? Um estímulo muito grande a adquirir crédito, a consumo excessivo, e isso tem, obviamente, várias consequências imediatas agora. As famílias não têm mais espaço para se endividar, para adquirir mais bens, como elas tinham anteriormente, porque isso extrapolou muito, foi um avanço muito além do normal. A gente não botou aqui para não também poluir muito com muitos gráficos, mas a gente já verifica que a situação brasileira já é muito pior em termos de endividamento do que aqueles seus chamados pares, aqueles países emergentes também. A gente já tem um endividamento superior a eles e a gente já consegue chegar a um endividamento superior a países mais ricos. Então, a gente já não tem, a população brasileira já passa do limite, não só do que deveria ser para o chamado normal, para a situação econômica de um país emergente, mas ela se endivida nos patamares de um país rico que realmente pode ter um endividamento maior por conta de ter uma perspectiva econômica mais estável, ter uma situação econômica mais estável para frente, você consegue ter na sua população uma população mais endividada. A gente vai terminar aqui essa primeira parte, a gente vai coletar algumas dúvidas, se alguma parte não ficou muito claras, vocês me avisem. Boa. Já tiveram algumas dúvidas aqui, não com relação à apresentação, mas pessoal, se vocês quiserem enviar perguntas com relação a essa parte de varejo, o Gustavo está aqui para responder. A gente vai ter a segunda parte, justamente para entender quais as expectativas, né? Enfim, se esse último dado que veio acima do esperado já é uma inflexão ali, reversão de tendência, o Gustavo vai poder comentar um pouquinho melhor. Mas o Léo Bebê está perguntando aqui, Gustavo, se tem algum... na verdade, eu acho que é legal comentar a história do BC, né? Ele entrando muito forte no swap reverso. Ontem a gente teve recorde, hoje bem pesado. Algumas especulações aqui com relação à empresa, etc. Mas a gente queria entender se, de fato, o BC vai ter força para segurar, porque o fluxo é muito forte com relação ao político, né, ali. E justamente o BC tem tentado ali reduzir a volatilidade e que esperar
daqui para frente com essa atuação do BC, Gustavo? O que a gente tinha escutado já, não só de entrevistas, de conversas com diretores, de membros do Banco Central, pessoas de outras casas, é que o Banco Central acreditava que para ele seria interessante ter um equilíbrio, um câmbio mais ou menos em equilíbrio entre 3,50, talvez um pouco até mais, 3,60. Então, com a pressão recente, a gente fez a pesquisa aqui, a gente já mostrou que diversas instituições acreditam que caso realmente ocorra uma interrupção do governo Dilma, o câmbio poderia chegar a 3,30. O Banco Central ele começou a intervir, porque obviamente o mercado antecipa, né, os acontecimentos e nas últimas semanas o mercado acreditou que aumentou a probabilidade da interrupção do governo Dilma e o câmbio começou a responder, começou a se valorizar, passando desse patamar que eu comentei no começo, de 3,50, que seria o ideal para o Banco Central. O Banco Central, então, logo começou a intervir mais fortemente do que vinha fazendo anteriormente, para tentar segurar um pouco e não valorizar além do que era desejado por ele, e provavelmente continuaria agora para frente. Mas a gente tem que ver isso, porque caso mude o Banco Central, né? Sim. Caso mude de governo, muda o Banco Central também. E é uma questão que o desfecho a gente vai ver agora no curtíssimo prazo. Exatamente. De uma semana para cá a gente já vai ter uma resposta talvez bem diferente, né? Com certeza. O Léo também estava perguntando se a coletiva de imprensa da Dilma não vai acontecer. Na verdade, essa coletiva, pelo que o pessoal, os nossos consultores ali em Brasília comentaram, é uma coletiva só para colunistas, então é um pouco restrita, mas a gente deve ver alguma questão de highlights sobre o assunto ao longo aí das próximas horas, tá? SMP perguntando, né, com relação ao Fed, que é outra variável extremamente importante aqui para o Brasil. Obviamente o político tem ditado o ritmo, mas tem ajudado muito a questão de volta das commodities e também talvez um aumento mais gradual do que o pessoal esperava com relação aos juros nos Estados Unidos. Então o SMP está perguntando para quando a gente acredita que o Fed vai retomar a alta de juros e se tem espaço para isso, Gustavo. Olha, o discurso dos membros do Fed seguem o mesmo antes daquela coletiva da Yellen, que meio que acalmou os ânimos de várias possíveis altas, pelo menos duas ao longo do ano. Os membros que estavam divergindo, que acreditam que tem que subir pelo menos 2 vezes, eles continuam falando da mesma maneira. O que continua mais, digamos, imprevisível, né, que é aquele fator que não cabe nem ao Fed direito, é a parte política, porque toda essa volatilidade que vai ter perto das eleições começa a ser pressionado pelo mercado de se realmente é interessante fazer um movimento perto das eleições. O que teve de novidade que a gente destaca foi a própria Yellen falando que não precisa, ela reforçando, reiterando, de que era só a primeira pergunta, ou primeira elevação na taxa de juros nos Estados Unidos que precisava ser com uma coletiva de imprensa depois. Para esse ano de 2016, ela defendeu que todas estão abertas, tudo bem, elas já falavam antes, mas ela pontuou mais por que isso pode acontecer. Então ela falou que pode ser que qualquer uma das reuniões, aí ela tiraria esse componente político, que são próximas às reuniões com entrevistas, são próximas de eventos políticos importantes, e permitiria que outras reuniões, como de julho, entrassem na pauta de possíveis altas de juros. Um outro ponto que está segurando ainda também, que está atrapalhando, é a parte do referendo no Reino Unido. Ele fica muito próximo também de uma reunião do Fed, e aí também fica pressionado pelo mercado de que não é interessante fazer 2 eventos com tanta volatilidade tão próximos. De qualquer forma, a gente ainda acredita que os dots lá do Fed, o quanto eles acham que vão subir de juros, ainda continuam interessantes, ainda parecem viáveis, que são 2 altas. Então, dezembro ainda parece uma reunião extremamente viva, né? Fazer exatamente o que eles fizeram no ano passado, sendo que as condições econômicas continuaram melhorando, seguem avançando, o mercado de trabalho segue próximo do pleno emprego. E aí, possivelmente, eles podem utilizar uma dessas reuniões sem entrevista coletiva mais longe de eventos políticos para levar pela segunda vez, como eles desejam. Boa. O próximo assunto aqui, o
o Caio Gregório perguntando, na verdade ele comentando, né, que com a troca de governo, possivelmente o psicológico negativo mudaria para otimismo, etc. Se essa seria uma análise prudente. Na verdade, a gente tem algumas questões ali, né? Sim, os ativos, principalmente bolsa, juros e dólar, refletem esse maior otimismo, né? Ou menor negativismo do mercado com relação a uma troca de governo. Aí o racional é bem simples. A gente tem ali uma economia caindo muito forte, com diversos problemas. O Gustavo comentou bastante dessa parte de varejo, mas a gente tem a parte de indústria também. E o que tem sustentado isso é uma questão estrutural. E para resolver essa questão estrutural, você precisa primeiro desatar o nó político. Então, o que o mercado vê é que com um possível impeachment, uma alternância de poder, você pode pelo menos passar esse primeiro passo, que é desatar o nó político, para depois, num governo, possível governo de transição, aí é outro assunto, né? A gente vai ter que discutir outras variáveis, que vai ser um cenário desafiador também, mas de qualquer forma, você dá esse primeiro passo para desatar o nó político e depois ter a conversa de reformas estruturais, seja a Previdência também, tudo para melhorar o fiscal e tentar mudar essa trajetória do endividamento do Brasil. Então, é um pouquinho disso. Então, sim, né, se você tem uma troca de governo, você melhora as expectativas, principalmente no relativo ali ao que a gente tem, porque se continuar desse jeito, de fato, as coisas devem piorar bastante, mas só ressaltando de novo, né, que o impeachment, na visão de mercado, seria o primeiro passo. O segundo passo é o governo de transição do Temer, então ele vai ter que montar um time bem robusto no ministério, vai ter que ter uma boa articulação ali com o Congresso para depois tentar implementar a ponte do futuro. Aí sim, ao longo do tempo, quando isso for se concretizando, as expectativas vão se consolidando de uma forma mais forte, mas você tem um primeiro otimismo sim, com toda essa questão. Gustavo, não sei se você quer adicionar alguma coisa. Não, eu concordo. Está tranquilo. Indo para as próximas perguntas aqui, e já falando de bolsa, né, o Bruno comentou que seria legal se a gente comentasse de bolsa também. Então, a bolsa é reflexo de tudo isso que a gente acabou de comentar, né? A gente conversava que, de fato, as probabilidades do impeachment eram muito altas e foram aumentando, né? Acho que talvez no passado recente agora, uma das principais variáveis foi o Janot falando, né, e comentando que, de fato, deveria impedir o Lula de ser ministro ali na Casa Civil, e isso aí enfraqueceu muito, né, o poder de barganha do PT com relação aos cargos, etc. E aí você vê reflexo disso, o PP abandonando o barco já ontem oficialmente, que é um partido extremamente relevante na Câmara. Então as probabilidades aumentando cada vez mais, na sondagem do número de deputados também a favor do impeachment crescente ali ao longo dos dias. Então isso que tem refletido a Bolsa hoje com uma alta forte. Lembrando que essa alta de hoje também tem reflexo do externo com a balança comercial da China, mas querendo ou não, o driver principal é o político e tem cada vez mais ganhado esse momentum final. E é o que a gente acredita também, tem um rally adicional, talvez até ali para os 55 mil pontos. Boa parte já está no preço, obviamente que, assim como a gente entende que a probabilidade é alta, o mercado como um todo entende, já precificou parte disso. Então a gente acha que pode ter algum rally adicional ali para 55 mil pontos, um pouquinho mais, e depois vai ser toda aquela questão do governo de transição sendo satisfatório. Aí são outras variáveis, mas primeiro a gente tem que analisar essa questão do impeachment. Até na nossa carteira recomendada, há algum tempo já a gente aumentou o nosso beta político com alguns ativos de qualidade ali para justamente tentar capturar todo esse movimento e esse fluxo. A gente tem mais algumas perguntas aqui, mas acho legal a gente passar de volta para a apresentação só para a gente terminar essa questão do varejo, porque é importante a gente entender qual que é a expectativa daqui para frente, né? E se de fato a gente está vendo alguma inflexão nesse sentido, o Gustavo vai poder explicar melhor, mas a gente passa para a segunda parte da apresentação. Já estou coletando as próximas perguntas para depois da apresentação a gente continuar esse debate. Certo, então apresentação na tela, por favor. Como a gente comentou, acredito que
A parte de crédito, né, que poderia puxar as vendas no varejo, ela ainda deve ficar muito reprimida. As famílias já estão muito endividadas, o endividamento aqui mostra como isso subiu de forma muito grande. E não tem muita perspectiva de como isso pode melhorar no curto prazo. A gente teve um pacote liberado pelo Nelson Barbosa agora no começo do ano e nem 10% desse pacote realmente foi procurado por empresas, por famílias, mas de qualquer forma mostra que não é uma questão de falta de crédito, né? É uma questão muito mais de que não adianta você ceder crédito para uma situação como essa que a gente observa na tela, porque vai faltar demanda, não vai ter jeito. E da parte de renda também, aqueles bens que estão dentro das vendas do varejo, que são mais ligados à renda, ela também não tem perspectivas muito boas para pelo menos 2016. Muito porque conta do mercado de trabalho que ainda está sofrendo seu ajuste, né? A deterioração do mercado de trabalho ela vai prosseguir ao longo de 2016. Aqui na tela a gente tem aqueles dados do CAGED que mostram a criação líquida de emprego formal. Então a gente começou a ter uma destruição de postos de trabalho muito forte em 2015. Logo após as eleições de 2014 não teve jeito, as empresas não conseguiram segurar. As empresas passaram por ajuste uma quantidade bem alta, né? Uma destruição de postos de trabalho cada vez maior ao longo de 2015. 2016 isso tende a continuar, amenizando ao longo do ano com certeza, mas ainda vai continuar tendo uma destruição de postos de trabalho. A gente ainda tem uma taxa de desemprego próxima de 2 dígitos, que deve prosseguir para um patamar próximo de 12%, 13%. E aí só para final do ano a gente pode começar a pensar que essa situação pode estar melhorando. Mas com uma parcela da população maior desempregada e uma parcela menos ocupada, isso fica mais difícil de reverter essa situação nas vendas do varejo. Então a população vai consumir menos. E por fim a gente mostra aqui um gráfico de confiança do consumidor, já ajustado por fatores sazonais. A gente tem essa linha azul mais grossa, é o índice de confiança, e as outras duas são as suas aberturas, a linha em vermelho, quanto que a consumidora enxerga de situação atual, e a linha amarela de expectativas. Aqui em cima a gente tem na barreira dos 100 o limite entre otimismo e pessimismo, e a gente vê que desde 2014 já passamos para o pessimismo, e o problema é que a gente bateu as mínimas históricas ao longo de 2015, no comecinho de 2016, no final de 2015, parecia que estava tendo alguma reversão, mas na verdade a gente já voltou a retornar à queda, e a gente deve oscilar muito próximo disso ao longo de pelo menos esse primeiro semestre, né? Caso realmente a gente tenha alguma interrupção, algum fato novo no governo, pode ser que a gente tenha alguma reversão disso um pouco mais rápida, mais brevemente do que a gente aguarda. E aí sim a gente teria alguma reação promissora para realmente incentivar os consumidores. A gente até li um comentário interessante aqui no chat, falando como o consumidor ele fica mais precavido. É exatamente isso. A gente lê as respostas nessas pesquisas de confiança e eles observam, eles citam que não estão melhorando suas expectativas porque o impasse político continua bem forte, eles não estão pensando em consumir porque tem medo, porque temem perder seu emprego, o medo de perder o emprego bateu um recorde também, a insatisfação também cresceu, satisfação com a sua situação econômica atual. Então isso tudo trava um pouco, né, o consumo. Não tem jeito, se a pessoa acredita que é o mais óbvio possível, se a pessoa acredita que a sua situação econômica não vai melhorar e corre o risco de piorar nos próximos meses, ela vai segurar realmente na compra. A gente teve um fato interessante, que aí já pode voltar para cá de novo na apresentação. A gente teve um fato interessante ano passado, que foi o Black Friday, que ele pontuou bastante como a população ela está realmente reprimida nas suas compras. Quando ela teve algum fato novo, algum motivo para comprar, que realmente ela acredita que todo aquele esforço de conter despesas vale a pena agora finalmente soltar um pouco as amarras, ela soltou. Ela realmente, o Black Friday foi além do esperado, bateu o recorde, foi um indicador que até que no mês de novembro os economistas foram bem surpreendidos pelo Black Friday, pelos dados de vendas de varejo em novembro, mas mesmo assim a gente vê no geral na apresentação como as datas comemorativas continuam em queda, porque aí já são datas mais planejadas, a família já sabe que realmente não tem muito porquê
não se conter um pouco nessas datas. Mas o que eu queria pontuar era isso, que como teve esse fator em novembro, a gente pode ter agora, com a mudança em tudo, mudança na economia, mudança na política, motivando sim alguma melhora. Mas de qualquer forma, por enquanto, as expectativas são de queda, são de nova queda em 2016, como eu disse antes, menor do que 2015 ainda. Boa. E indo para as perguntas aqui, então na verdade a sua expectativa ali é que a gente pode ter chegado no fundo do poço se a gente tiver toda essa mudança política, é isso? A gente ainda deve ter uma queda grande nas vendas varejo por conta do mercado de trabalho. Ainda vai deteriorar, porque as famílias ainda estão bem endividadas, mas a parte da confiança ainda pode dar uma melhorada para que se recupere antes do que o previsto, né? Então, mais para o segundo semestre, se tudo começar a percorrer bem, pode ser que as famílias comecem a ter um otimismo maior, sentir uma segurança maior para aí as vendas do varejo baterem no fundo do poço mesmo e avançarem, né? Porque provavelmente o que vai acontecer, pelo menos no médio prazo, vai ser essa continuidade das vendas do varejo. Nem melhoram muito, nem pioram muito, por enquanto. Bom, então, pelo que você disse, tem algum espaço ainda para queda da vendas do varejo, também em produção industrial, então na economia real, mas nas expectativas, com todas essas mudanças, pode andar um pouquinho antes. Pode começar a puxar para sair do fundo do poço mais rápido, basicamente é isso. Mas, infelizmente, 2016 ainda vai contar com uma piora muito grande no mercado de trabalho. Boa, a gente ainda está vendo, né, o desemprego ali escalando ali para aquele objetivo de 2 dígitos que todo mundo comenta. Ainda aqui para as perguntas, já que a gente está falando de varejo, o pessoal perguntando de Guararapes, Guara e Graziotin, a gente não olha esse tipo de papel por conta de liquidez, tá? Então, sem muitos comentários, a gente fica fora de small caps por enquanto. O pessoal perguntando muito de siderúrgicas, principalmente CSN, né? O que sustenta essa alta aí forte, realmente uma alta muito forte em CSN. Para a gente lembrar, a gente teve principalmente questão de China e volta das commodities impulsionando, né? A gente sabe que CSN das 3 grandes siderúrgicas com capital aberto é a que tem mais exposição a minério de ferro. No passado foi parte importante do EBITDA da empresa, né? Da geração operacional de caixa, então essa volta do minério realmente ajudou a CSN e recentemente ela também fez aquela rolagem de dívida também que tinha muita coisa para vencer durante os próximos 2 anos, ela conseguiu rolar ali. Outro ponto um pouco mais na parte de fluxo, a gente tem muita gente short em CSN, então essas altas aí trigam vários stops também para a CSN, então é um pouquinho disso que está acontecendo de novo. A gente acha que é um valuation muito caro. Obviamente a gente já comenta aqui que a gente não ficaria short no ativo, principalmente com esse call de impeachment. Outro ponto é esse call de impeachment também, e eu já vou emendar na outra pergunta, né, como que ficaria a parte de siderurgia caso acontecesse o impeachment. Olha, de novo, a gente tem alguns passos. Depois do impeachment tem aquele governo de transição, etc. Se no melhor cenário a gente tiver um governo de transição satisfatório, de fato você pode esperar as siderúrgicas andando bem, né? Porque elas têm ali uma correlação muito forte com a indústria. A gente sabe quanto a nossa indústria está sofrendo, então como o Gustavo comentou, a gente pode ter uma inversão das expectativas e depois isso refletindo na economia real e obviamente isso aí ajudaria as siderúrgicas e mais se a gente tiver uma volta ali de preço de minério também, você pode imaginar sim as siderúrgicas performando bem, só que a gente prefere outros ativos que também se beneficiam dessa melhora de expectativa, como o caso de Itaú, BB Seguridade, que tem um fundamento muito mais sólido e também um beta político bem alto, tá pessoal? Então é um pouco disso para a parte de siderurgia, então a gente ficar fora do setor. Talvez a menos pior ali seja Gerdau. Ela tem uma exposição interessante ao mercado externo, Estados Unidos, que domesticamente vai indo muito bem. Então, talvez seja menos pior, mas ainda não temos exposição. No setor, lembrando que GGBR você tem um risco ali de operação Zelotes, que vira e mexe, sai ali o nome da Gerdau nas investigações, tá pessoal? Aqui a próxima pergunta do SMP
E essa vai para o Gustavo, ele está comentando, né? Se o câmbio cair até 3,30, não teria nenhum motivo para ficar por ali durante um período prolongado, porque os fundamentos do Brasil são muito ruins e ele deveria voltar a subir. Concorda, Gustavo? Eu acho que, por enquanto, né, a gente tem que pensar que a parte fiscal ainda segue bem longe, né, de ser resolvida. O que Kim disse. Primeiro, se ocorrer uma interrupção, teria que acompanhar quais seriam a equipe econômica, quais seriam os próximos passos e como que seria a facilidade de transitar algum projeto no Congresso. Se vai ter uma resistência maior ou não e quais são as propostas que eles vão enviar, porque a parte fiscal piorou muito nos últimos anos. O ajuste que deveria ter começado a ser feito no ano passado não foi feito, já foi deixado totalmente de lado. Tem pergunta aqui até de dívidas de estados realmente indo totalmente contrário, o que piora todos os fundamentos do Brasil, o que piora toda a credibilidade. A gente já perdeu o grau de investimento, pode levar a novos rebaixamentos se a situação não começar a ser contornada em breve, porque é o simples, resumindo essa pergunta de um jeito mais simples. Quanto mais a gente demorar para resolver nossos problemas, eles vão ficando cada vez mais piores e as soluções são cada vez mais drásticas. E da parte externa, sempre a gente reforça que, por mais que tenha tido essa amenizada na conversa agora do Fed, a tendência por lá, por enquanto, nada justifica o contrário, é que eles subam juros, pode ser num ritmo menor, num ritmo maior, com mais elevações, com menos elevações, mais em breve, menos em breve, mas que eles continuem subindo juros ao longo do ano. Ano passado tinha toda aquela resistência e eles subiram. Esse ano tem um pouco menos, tem a parte política, claro, que está interrompendo, que está envolvida nas discussões, mas a condição econômica do país tem melhorado. A gente tem visto que a recuperação segue em firme e forte. Não tem muito motivo para que isso não aconteça, o que, obviamente, provocaria uma valorização do dólar frente a todas as principais moedas. Beleza, partindo aqui para mais alguns papéis, o Bruno está perguntando se não seria interessante um call pequeno em Petro, BBAS, enfim, apostando na aprovação do impeachment no domingo. Olha, como a gente comentou, né, de fato seria positivo para o mercado se ocorresse, mas alguma parte já está no preço. Eu acho que mais interessante do que tentar tradear esse fim de semana, talvez fazer alguma operação estruturada para você que quer ter esse call político, seja em Petro, BBAS, mas via um collar, algo que você limita o seu prejuízo e participa de uma alta, caso a gente veja ali essa alternância de poder se concretizando. Então você tem operações como collar, fence, call spread, algumas, tem até COI, que tem sido muito forte ao longo do tempo, capital protegido, então talvez seja mais interessante ir a algo nessa linha do que tentar tradear esse fim de semana especificamente. Estou perguntando aqui quais ações que a gente avalia ter bons fundamentos para longo prazo. Olha, as nossas maiores posições ali ficam em Itaú, a gente tem BB Seguridade, na parte de varejo, por uma retomada ali de confiança, a gente gosta muito de Lojas Renner. Ultrapar deve reportar um resultado bem interessante e ter uma excelente gestão. Então aí alguns ativos interessantes para longo prazo. Lojas Americanas, que voltou bem também, é outra empresa interessante. O Bicudo aqui comentando que nos tempos de apagão, o brasileiro aprende a economizar energia, etc. A água também. Se a gente acredita que nessa crise mudará os hábitos da população, diminuindo os gastos com supérfluos, até o Gustavo comentou, né, um pouco dessa pergunta. Sim, né, a gente vê uma mudança ali no hábito da população, e não só nessa parte de consumo, né, talvez acho que seja a esperança de todos com toda essa questão de lava-jato, no âmbito político também, com questão de desvios, propinas, etc. Isso aí possa mudar aí o rumo, enfim, do nosso país, não só da parte de consumo mais consciente, etc., mas também nessa parte. Eu não sei se você concorda, mas de corrupção. Eu vou fazer um comentário com a coisa, você me corrige, mas a gente teve basicamente nos últimos anos uma deseducação financeira da população, levando um endividamento muito além do que deveria ser, por conta de um incentivo muito forte do governo no crédito, muita parte por conta do Nelson Barbosa, ainda como ministro do Planejamento, toda aquela redução de IPI para para incentivar o consumo a rodo, né?
Então isso provocou com que as famílias perdessem um pouco o controle, se endividassem muito, tivessem muitos problemas de inadimplência. E a gente espera que realmente nos próximos anos, que com esse choque que elas tiveram nos últimos anos, elas realmente voltem a se conscientizar e se estruturar melhor. Provavelmente uma das melhores coisas que poderiam acontecer seriam que as pessoas saíssem de escolas com uma educação financeira pelo menos básica, né? Algo que acredito que seria interessante para o currículo, mas aí é uma discussão bem mais diferente. Boa. O Arthur perguntando de JBS. JBS é um ativo que em termos de valuation é bem barato. Ela tem exposição ao dólar, enfim, por isso tem sofrido bastante, mas a questão é um valuation barato, mas tem aquele risco com relação às investigações, né? Então isso aí tem pesado bastante sobre o papel. A gente não gosta de ter papéis que podem ter alguma questão de investigação, a gente já sabe de algo, porque qualquer coisa que saia começa a pesar, é um risco que a gente não consegue mensurar. Então a gente fica fora, aí, por mais que o valuation seja interessante. Pessoal perguntando aqui de bancos, com impeachment se muda alguma coisa. Muda, né? Na verdade, entra toda aquela questão de mudança de expectativa, a gente vai ter mais investimentos, com a melhora do caixa das empresas, aquela redução de inadimplência, que é um ponto importante que está todo mundo monitorando nos bancos, e também o valuation volta para patamares mais altos. A Mimi comentando, né, com todas as grandes empresas, por que você só salienta a Gerdau na questão da operação Zelotes. Na verdade é porque eu estava falando justamente de Gerdau. Como eu estava falando só de Gerdau, eu comentei que na Gerdau tem a questão das Zelotes, mas você tem várias empresas sim, essa investigação que tem andado de forma lenta até, com relação a outras investigações, mas é um ponto, já que a gente estava falando de Gerdau, que é para se monitorar, assim como todas as empresas que também estão citadas ao longo do tempo nas investigações. Vamos ver o que mais aqui. O Bicudo está perguntando se o placar do impeachment no Estadão está sendo um fator relevante nesse rally. Acho que não especificamente isso, né? Mas a gente está vendo... Acho mais o desembarque. O desembarque do PP, etc. Todas essas informações, isso reflete no placar ali. Acho que você se pautar muito nos números do placar é difícil, porque é muito errático, né, ali. Mas, de fato, você consegue ver uma tendência de votos pró-impeachment aumentando, desembarque de partidos importantes ali como o PP. Isso que tem mais contribuído, né, com esse rally. É interessante porque foi justamente o que o PMDB gostaria que acontecesse, né? Eles falaram que iam desembarcar para que eles dessem o exemplo para os outros partidos, de que se até o PMDB saiu, se desembarcou, pressiona os outros. No primeiro momento, o mercado reagiu muito mal, porque alguns partidos se colocaram contra desembarcar do governo, o governo começou a ter muito poder de barganha, mas no segundo momento, agora a gente está vendo que não, que realmente a ideia do PMDB original se concretizou e eles provocaram, sim, uma influência grande sobre outros partidos para eles desembarcarem também. Então a gente já teve o PP, justamente falando que não ia desembarcar, só que aí os diretórios regionais começaram a falar que iam desembarcar sim, e até que o líder do PP teve que te falar, não, a gente vai desembarcar. E agora os partidos menores, que ainda estão contra o impeachment, eles já estão se sentindo pressionados também a não ficar no barco, né? Eles também querem ir juntos. Uhum. Então foi o efeito original intencionado pelo PMDB realmente se concretizando, isso provoca um rally, provoca uma alta na bolsa também. Boa. Bom, pessoal, acho que a gente mais que estourou nosso tempo aqui, a gente conseguiu conversar bastante e a apresentação foi bem interessante nessa parte de varejo, o que a gente está esperando com relação aos índices, e tivemos que falar muito de política, né, que é o driver hoje, seja bolsa, também dólar e curva de juros, e conseguimos comentar aí principais papéis. Ficaram mais algumas dúvidas, mas ao longo da nossa programação a gente vai tirando essas dúvidas específicas de papéis, tá, pessoal? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do programa, e a gente se vê na próxima com o XP Connect, né? A gente está ali ainda na grade da Infomoney com reunião matinal, também Batalha do Século, a gente vai se vendo ao longo dos dias, tá, pessoal? Valeu, Gustavo. Obrigado, Kim, obrigado a todos pela audiência, espero que a gente tenha ajudado. Até mais. Valeu, pessoal, até a próxima.